Paz do Senhor, povo de Deus. Eu louvo a Deus pela vida de todos vocês, aquelas pessoas que já se inscreveram nesse canal. Eu louvo a Deus pela vida de vocês e oro diariamente por cada um de vocês. Você pode ter na certeza que sempre que dobro o meu joelho, eu apresento essas famílias. E nós, na verdade, estamos formando uma grande família, que é os Sirineus da Última Hora. O grande objetivo deste canal é pregar o Evangelho, falar do amor de Cristo para as pessoas, trazer o ensinamento da Palavra de Deus. Eu louvo a Deus pela sua vida e peço a você que ore também por esse canal, para que muitas almas possamos alcançar para a pessoa de Jesus Cristo. Que Deus abençoe você abundantemente. Compartilhe essas mensagens com parente, com amigo, com vizinho. Se inscreva nesse canal, dê o seu like, para que nós possamos continuar pregando esse Evangelho pelos meios de comunicação. Nós vemos tantas coisas que não nos edificam, às vezes passamos dias, horas, vendo coisas que não nos edificam. Mas aqui só pregamos a palavra de Deus. Eu trago aqui, nesse momento, um texto bíblico do Evangelho de Marcos, capítulo de número 10, versículo 13. O título diz assim: Jesus abençoa as crianças. Traziam-lhe crianças para que lhe tocasse, mas os discípulos repreendiam os que lhe traziam. Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse: Deixai vir a mim os pequeninos, não vos impeçais, porque dos tais o reino de Deus. Em verdade vos digo, que qualquer que não recebeu o reino de Deus como uma criança, de maneira não entrará nele. Tomando nos seus braços, impondo as mãos, as abençoou. Era muito comum naquela época, no dia de Jesus, as mães reuniam seus filhos nos dias de sábado para vir para a sinagoga, para ouvir os ensinamentos, e também para ter o privilégio de, no final daquela reunião, levar os seus filhos aos rabinos para que ele pudessem pôr as mãos sobre aquelas crianças e abençoar aquelas crianças. Era muito comum naquela época. Inclusive, era mandamento de Deus. Se você ler lá no livro de Número, capítulo número 6 de Levítico, né? Você vai observar, de Deuteronômio, melhor dizendo, 6 de Deuteronômio, quando Deus ali, ele torna ratificar leis ao povo de Deus, e entre essas leis está ali sobre a criança, para instruir a criança. O objetivo ali era ao levantar, ao deitar, ao caminhar. Tinha que ensinar, incutir na mente daquela criança a palavra de Deus. Então, eles, observando essas orientações divinas, no sábado traziam seus filhos, e naquele sábado, para a sorte daquelas mulheres, estava quem? Jesus ali. Jesus estava ali. E após o sermão de Jesus, após o comentário bíblico, que realmente quando Jesus ia, as pessoas honravam ele com este privilégio. E ali, quando termina aquela grande reunião, as crianças se aproximaram de Jesus. Você sabe como é criança, né? Se aproximaram de Jesus e ao se aproximar de Jesus, a Bíblia diz que os discípulos tentaram impedir aquelas crianças de chegar a Jesus, mas Jesus disse: Não impeçais, deixai vir a mim, porque dos tais é o reino do céu. Quem não se converter, não se transformar como uma dessas crianças, de maneira nenhuma entrará no reino de Deus. Nós estamos diante de um texto interessante. Eu quero dizer que você que me acompanha, se você tem uma mensagem, um assunto, um tema que você gostaria que a gente comentasse, qualquer livro da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, qualquer capítulo da Bíblia, você pode nos enviar através do link ali, o assunto que você quer, o tema, e nós vamos preparar uma mensagem. Esta mensagem aqui eu estou preparando porque é uma sobrinha minha de 2º grau, né, a Sara, eu sempre chamo ela de Sarinha, chamo ela de missionária Sarinha, né? Ela me pediu para mim: tio, me grava uma mensagem, porque o reino do céu é das crianças. Então, este texto aqui foi o texto que eu escolhi para comentar sobre isso. Por que o reino do céu é das crianças? Vamos lá para o Evangelho de Mateus, capítulo 18, né? Que nos fala sobre isso, para que você possa ver que não são palavras minhas, mas são palavras do próprio Senhor Jesus. Mateus capítulo 18, verso 1, naquela mesma hora chegaram seus discípulos ao pé de Jesus, dizendo: Quem é o maior no reino do céu? Jesus, tomando uma criança, pôs no meio dele, disse: Em verdade vos digo, se não vos converterdes e não fizerdes como essas crianças, de modo nenhum entrareis no reino do céu. O versículo 4, veja bem: Portanto, aquele que se tornar humilde como esta criança, esse é o maior no reino do céu. O segredo aqui, por que as crianças são maiores no reino do céu? Jesus disse: humilde. Se não se converter, ele fala para os discípulos, eles estavam questionando sobre quem seria o maior.
Mas Jesus aqui, ele pega uma criança: se vós não vos converterdes e não vos tornardes como uma criança, de maneira não entrareis no reino do céu. Então, esse ponto importante, traçado aqui, trata-se da humildade, é ser humilde. As crianças, elas têm muitas qualidades. O primeiro delas é a inocência, elas são inocentes, né? Em segundo lugar, ela tem humildade. Você observa que duas crianças, eles têm um atrito ali, eles se separam, um está chorando para um lado, outro daqui a 5 minutos eles estão brincando, como que nada tenha acontecido, porque são humildes, eles conseguem esquecer, eles conseguem retomar sua rotina com as mesmas crianças. O pai pega o filho, dá algumas sentadas no filho, o filho vai, chora para os cantos, não demora, retorna para o pai, abraça o pai, diz que ama o pai. Isso é humildade. Então Jesus está dizendo: se vocês não se converterdes, se converter quer dizer mudar de posição, mudar de atitude, tá? Então aqui está a resposta à mensagem que a Sarinha queria saber. Porque o reino do céu é dos humildes. Então está a palavra humilde, né? As crianças têm essa, além da inocência, elas são humildes, né? Além disso aí, tantas coisas boas a gente aprende com as crianças. Eu observo, eu tenho cuidado de algumas igrejas, e tenho observado que tem pessoas, parece que quando passa dos 40, 50 anos, nunca foi criança. Ele é impaciente com as crianças, ele se incomoda com as crianças. E eu já sou diferente. Eu comecei o meu ministério na igreja, uma igreja grande, na cidade de Macapá. A igreja grande, muitos obreiros, e eu só vi um espaço para mim, era com as crianças. A minha tia, na época, Mãe Graça, a pastora Graça, hoje, ela cuidava de criança. E é o único lugar que eu achei que eu ia me encaixar ali. Comecei então a trabalhar com a minha tia, me propus em trabalhar com ela, porque eu fui num culto de criança, não tinha nenhum obreiro lá, só ela de mulher e as meninas que trabalhavam com ela, e as crianças, adolescentes, e eu digo: é aqui que eu vou me dar bem. Comecei então a trabalhar com aquelas crianças, e eu confesso a você que até então eu não suportava muito criança não, mas eu comecei a trabalhar porque Deus, quando quer trabalhar na nossa vida, Ele leva muitas vezes a gente para fazer uma coisa que a gente não quer fazer, para que a gente aprenda a amar aquilo e aprenda a valorizar. Então eu comecei a trabalhar com essa minha tia ali, e eu perguntei para ela se eu podia contar a historinha para as crianças. Ela disse que sim. E eu comecei a decorar os textos bíblicos. Eu pegava aqueles textos de José, qualquer texto dos homens do passado, Jonas, Elias, eu comecei a decorar aqueles textos ali para narrar a historinha. E eu chamei um irmão meu, e ele preparou para mim os cartazes. Ele fazia os cartazes com aquelas fotos, por exemplo, Elias quando foi trasladado, né, Jonas no ventre do peixe, e assim ele fazia aquelas, muito lindas, aqueles desenhos dele. Ele tinha na época uns 12 anos de idade, mas era um desenhista nato. E aí eu comecei um trabalho com as crianças, e Deus me abençoou. De repente eu comecei a subir na tribuna e pregava, que até eu me surpreendia pelo conhecimento das histórias bíblicas. Eu mandava abrir a Bíblia em qualquer história de Sansão, qualquer história, e eu narrava, e você podia acompanhar, que assim como eu estava narrando, estava na Bíblia, naquela linguagem corrigida. Então, isso aí abençoou muito o meu ministério, eu trabalhar com as crianças, e eu pude aprender a amar as crianças. E se eu chego numa igreja que não tem criança, eu já começo a lutar. Procuro saber quem é o coordenador daquela escola dominical, se tem departamento infantil, porque a igreja tem que ter criança. Uma igreja sem criança é uma igreja sem futuro. Deus usa as crianças, tantas crianças do passado Deus usou. E podemos observar a pessoa de Samuel, mas é importante não só as crianças, mas os pais também. A grande missão dos pais em conduzir as crianças. Você observa ali no texto em que eu li de Marcos, que as mães trouxeram os filhos para que Jesus os abençoasse. E Jesus se aproximar daquelas crianças, os discípulos não queriam de maneira nenhuma que aquelas crianças se aproximassem de Jesus. Talvez fizeram até um cordão ali humano para não deixar que aquelas crianças se aproximassem de Jesus. Mas Jesus: deixai vir a mim as criancinhas, e não vos impeçais, porque dos tais é o maior no reino do céu. Jesus, tomando aquela criança em suas mãos, as abençoou, impôs as suas mãos sobre elas e abençoou, e aquelas crianças voltaram para casa felizes e alegres, porque se encontraram com o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. É muito importante. Só que nessa palavra de criança, eu quero dizer algo aqui que às vezes as pessoas não gostam de ouvir, mas nós temos que passar para as pessoas as informações que a Bíblia não dá. Quando a Bíblia diz, Jesus fala que o reino do céu, está falando do reino do céu que foi implantado na terra.
Tá? O reino do céu, que é a eternidade, vamos viver com Cristo, lá não haverá criança. Jesus está falando aqui sobre criança, mas Jesus está falando numa linguagem figurada. Uma linguagem figurada. Linguagem figurada, o que é? Por exemplo, eu estou aqui, onde eu estou, e na minha frente tem uma porta. Quando você olha para a sua casa e vê uma porta, é uma saída. Que seria uma linguagem figurada? Jesus, em João capítulo 10, versículo 7, ele diz: em verdade, eu vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Quando você ouve a palavra porta, o teu cérebro te transporta logo para uma porta de entrada e saída de uma casa. Só que Jesus está falando de maneira figurada. Então, quando ele diz que o reino do céu, ou seja, a eternidade, se levarmos para a eternidade, é diferente da terra. Então, quando ele está falando, o reino do céu, está falando assim, está falando uma linguagem figurada. A essência ali seria a humildade. Eu, como adulto, tenho que me humilhar e me tornar como uma criança, ser humilde, ter facilidade de perdoar, ter facilidade de amar as pessoas. É nesse quesito que Jesus está falando que o reino do céu é das crianças, porque lá do outro lado não existe criança. Você talvez vai se assustar, você que é criança, que está me acompanhando, e você também que é adulto, talvez nunca ouviu falar isso, mas esta é uma realidade. E você me pergunta talvez, mas e quando morre uma criança aqui, como é que fica? Ele morre criança aqui, mas quando entra nos portais eternos, ele entra adulto. Se você ler a Bíblia, não existe crianças lá no reino de Deus. A gente observa aí as pessoas aí, o catolicismo romano e muitas outras religiões apresentam dois personagens chamados Cosme e Damião, que vieram por volta do ano 300, e depois de Cristo, e eles apresentam eles como crianças, eram gêmeos, mas eram pessoas formadas, não eram crianças nada, eles eram adultos, pessoas formadas. Então, mas aí apresenta, inclusive, até um centro de religião aí, eles apresentam Cosme e Damião como entidade criança. Não existe, são demônios. Os demônios, não existe demônios criança. Os demônios são todos demônios que eles foram expulsos do céu. Não existe isso aí. Eles fazem simplesmente a personificação. O apóstolo Paulo disse que os anjos se transformam em anjos de luz, os demônios se transformam em anjos de luz, para enganar as pessoas. Então não existe criança. Criança é aqui no mundo da terra. Pai e mãe, avô, avó, tia, tio, é aqui, neste mundo em que vivemos. Ao entrar na eternidade, não haverá mais isso. Nós vamos conhecer as pessoas que conviveram conosco, porque o céu é lugar de memória. Mas não haverá essa lembrança, não haverá criança lá. É importante você saber disso. Então você pergunta, mas como pode acontecer? É muito simples responder essa pergunta. Você observa que quando um crente, um servo de Deus, uma serva de Deus morre aqui na terra, se ele tem qualquer deformidade, seja uma deficiência visual, seja uma outra deficiência física, ele morre aqui com esse corpo, mas ao entrar na eternidade, ele chega lá com o corpo glorificado. Aqui está a resposta. Chega com o corpo glorificado, a pessoa é queimado, morre afogado, nunca se encontra o corpo, mas o espírito e a alma deles, eles entram na eternidade. Se é um servo de Deus, se é uma serva de Deus, entra perfeito, num corpo glorificado. Você me pergunta, mas como pode acontecer isso? No dia do arrebatamento da igreja, por exemplo, uma certa feita eu vi um pregador dizendo que ele tinha tido um arrebatamento e o Senhor levou ele no local lá, e nesse local havia incubadora, e tinha muitas crianças ali naquela incubadora desenvolvendo. Não existe isso aí. Isso é fruto de uma mente que a Bíblia não aprova esse tipo de pensamento. Não existe. Você já imaginou uma mulher que está dando à luz à criança e ela é uma serva de Deus, e na hora que ela termina de dar luz à criança, Jesus vem buscar a igreja. E aí, como é que fica? Aquela criança vai para uma incubadora? Nós vamos sair daqui, já vamos entrar direto nos portais eternos, no arrebatamento, já vamos para o tribunal de Cristo para receber o pagamento. Vamos esperar primeiro aquelas crianças desenvolverem e crescerem para depois então entrar lá na borda do Cordeiro. Não existe isso aí. Essa transformação é o mistério de Deus. Então, se você tem o seu pai, ame, valorize a sua mãe, a sua avó, o seu tio, a sua tia agora, porque na eternidade Jesus disse, serão todos como anjo. Então, uma mensagem talvez um pouco triste, que a gente fica criando uma ideia de que se morrer uma criança, vai chegar a criança lá. Não, lá nós chegamos todos adultos na presença de Deus, e é um mistério que só a eternidade vai revelar. Mistério a gente não explica, a gente só crê. Um dia eu vou falar mais afinco sobre esses mistérios. O que é um mistério para Deus?
Que Deus em Cristo nos abençoe e não esqueça que a essência de tudo é a humildade. Amém.